Estou muito feliz aqui porque, além dos novos sócios que estão chegando aqui, graças a Deus, também tem gente tomando a iniciativa de voltar a ser sócio. Porque entende a importância desta obra de evangelização, então quer investir nesta que é a Associação do Senhor Jesus. Obrigado a Adriana Aparecida Toledo Cortez, que voltou a ser sócia. Ela é lá de Pindamonhangaba, São Paulo, pedindo oração por ela, por Adriana, que é a Adriana Aparecida, pela cura da labirintite e pede também pela cura de todas as mágoas que ela sente. Você pode mandar o seu pedido de oração para cá também pelo nosso telefone 1938719620 para pedir essa graça, a cura das mágoas, e também lá pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Adriana, muito obrigado, Adriana Aparecida, lá de Pindamonhangaba. Muito obrigado pela sua decisão de voltar a fazer parte dessa família. Deus te abençoe. Vou colocar a sua vida aqui na urna das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo que a mão poderosa do Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Olha, eu quero trazer para você mais alguns elementos que vão te ajudar a vencer a mágoa, vencer o gigante da mágoa. Tem uma passagem do Evangelho que é do capítulo 5 de São Mateus, Mateus 5, versículos 44, quase que a conclusão lá do Sermão da Montanha. Não sei se a gente tem aí no ponto essa passagem do Evangelho. Se tiver aí no ponto, nós vamos ver daqui a pouquinho o Mateus 5, 44. Você vai entender como que Jesus falava a respeito, o que Jesus falava a respeito dessas situações difíceis que aparecem na nossa vida, como resolver isso. Então tá aí no ponto, vamos dar uma olhadinha nas palavras de Jesus. Acompanhe comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de quem fez o mal contra vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam apenas os seus irmãos, o que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. As palavras de Jesus são, e aqui não podia ser diferente, às vezes a gente usa essa expressão, são cheias de sabedoria. A gente não esperaria outra coisa.
Quais são os conselhos de Jesus? Olha, é bom que não se tenha inimigos, porque a gente vive muito melhor. Mas se tiver, Jesus diz, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui há um ensinamento fundamental que supera toda vingança, né? Já se dizia olho por olho, dente por dente. Tinha essa palavra forte, que é a palavra da vingança. Vingança. Quem vive o verdadeiro amor não é vingativo. O amor não guarda rancor, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. Sabe julgar bem as coisas para poder estabelecer um caminho aí que não seja o caminho de retribuir o mal com o mal. Mas sempre tem uma palavra, né? Aqui é sempre fundamental que estejamos fundamentados no amor. Mas eu quero dar mais algumas dicas aqui de como você faz para vencer o gigante da mágoa. Nós começamos a falar para não contabilizar, né? Lembra, a palavra, o amor não guarda rancor. O guardar, lá do grego para o português, é a palavra, na origem grega, está ligada à contabilidade. Mas, quando nós guardamos muita coisa, a tendência é que ela fique empoeirada, né? E depois para limpar é uma dificuldade tremenda. Não guarde mágoa, guarde aquilo que é bom. Mas vamos lá aos conselhos. Quando nós falamos dos relacionamentos, relacionar-se, viver em comunidade ou viver em família, relacionar-se uns com os outros é sempre uma situação muito difícil. É um momento difícil. Mas para um relacionamento ser bom, você que é casado, precisa ter amor. A hora que começa assim, ter violência e muita mágoa e não partilha as coisas, não conversa, então é porque não tem amor. E onde não tem amor, há espaço ali para tudo quanto é tipo de coisa que não presta. No relacionamento, nós precisamos aprender a perdoar e jogar fora os ressentimentos. Perdoar e jogar fora os ressentimentos. Sabe o que é ressentimento? Que também é aplicado aí à mágoa? A própria palavra nos ajuda a entender isso, né? Ressentir. Você tem um sentimento ruim que vai sedimentando, vai aumentando e vira um ressentimento. Isso não faz bem para ninguém, não faz bem para a alma, não faz bem. Porque tem gente, olha, tem gente que tem doença que é resultado da mágoa, resultado do ressentimento, que começa a remoer tanto aquilo, chorar as mágoas, remoer tanto, que causa gastrite, e depois dessa gastrite pode causar uma úlcera, que pode ser um câncer. A origem está onde? Existem muitas doenças na vida das pessoas cuja origem está ali na mágoa, no ressentimento, de não conseguir perdoar, de guardar mágoa, de guardar ressentimento. Então não consegue perdoar, vai criando uma ferida com casca grossa. Para curar, tem que mexer. Em nome de Jesus, tem que mexer para poder essa ferida ser curada. Mas vamos a outras ideias. O que a mágoa traz para a vida da pessoa? A mágoa nos deixa amargos. A amargura proveniente da mágoa. É uma pessoa difícil, uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que não sorri. Aí você vai vasculhar a vida dessa pessoa e vai saber que ela está cheia de amargura, cheia de mágoas, guardando muita coisa. E essas mágoas guardadas fazem com que a pessoa seja amarga, seja uma pessoa sombria, que fica irada permanentemente, está sempre assim, tendo uma resposta na ponta da língua, como que uma espada ali pronta já para devolver, para dar o golpe no outro. Isso é resultado do quê? Da amargura. É resultado da mágoa que nos deixa amargos, sombrios e irados permanentemente. Por que então a gente usa essa palavra do gigante? Porque ela se constitui um pecado, que acaba virando um pecado, porque você está amargo o tempo todo, irritado o tempo todo. Algumas pessoas usam até aquela
expressão popular, né? Pessoa de lua. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá bom. Numa parte do dia tá bem, na outra parte do dia não tá bem. Algumas vezes isso é fruto da amargura. A vida ficou amarga. É preciso então buscar em Deus, na força do Espírito Santo, em nome de Jesus, aquilo que dê sabor para a sua vida, dê um sentido para a sua vida, dê um sentido novo para a sua história. E aqui, quando aparecem esses gigantes, ele precisa ser derrotado. Esse gigante precisa ser vencido. Há um exemplo aqui que eu trago para você da pessoa de Davi. Davi foi um homem extraordinário, já falei dele, venceu o gigante Golias, teve lá uma estratégia maravilhosa, tacou a pedra lá, o gigante caçoou dele, mas ele pegou a pedrinha, joga, acertou, foi um tiro certeiro que derrubou o gigante. Mas esse homem, que é um homem segundo o coração de Deus, ele também guardou ressentimentos. No leito de morte, ele diz a Salomão, seu filho, veja o que ele diz. Isso é Salomão dizendo, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 e 6. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando o seu sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. O que é isso? É mágoa. Ficou com mágoa, com um ressentimento tão grande, que é quase que aquela palavra que começou aí no discurso de Jesus, olho por olho e dente por dente. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Como ele matou esses dois comandantes do exército de Israel, derramando sangue em tempos de paz, não? E agiu como se estivesse em tempo de guerra, manchando o seu cinto e as suas sandálias, ele diz assim, olha, proceda com a sabedoria que você tem, dizendo a Salomão, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. É para devolver quase que na mesma medida para ele. Que coisa! Que coisa difícil! E talvez a expressão seja assim, que horror! O maior rei de Israel, na verdade, o maior homem de seu tempo, prestes a encontrar-se com Deus. E veja, o que ele transmite ao filho? Talvez muita gente se encontrou aí nessa história de Davi, né? Talvez você tenha se encontrado aí nessa estrutura. Que coisa! Não consegue perdoar, nem ali no leito de morte. Graças a Deus, Davi foi sempre Deus sempre deu para ele uma compunção interior e ele se arrepende dos seus atos. Mas que coisa, né? Está no leito de morte. E tem gente que é assim, no leito de morte, não é capaz de perdoar. Mas é claro, tem muita gente que também no leito de morte, quando o sacerdote vai atender alguém que está ali nos últimos momentos da sua vida, a gente costuma fazer as perguntas, se perdoa as pessoas que ofendeu. E algumas vezes a gente vê assim, quando a pessoa não pode nem falar mais, a gente vê lágrimas rolando no seu rosto, que é a expressão de que, de fato, perdoou. Mas se a gente volta aqui para esse exemplo de Davi, eu volto a dizer para você, quanta gente se encaixa aqui nessa estrutura. Olha, não deixe ele descer a sepultura em paz. Para dizer assim, olha, vai cutucando ele, devolve para ele aquilo que ele fez para nós. Tem gente que gasta a vida, gasta o tempo com isso. O gigante só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. A mágoa só vai sedimentando, sedimentando. E sujeira que vai sedimentando, sabe o que é isso, né? Uma camada por cima da outra, uma camada por cima da outra. Para curar, precisa mexer e dói, e dói. Mas voltemos aqui no exemplo de Davi. O que ele transmite ao filho? O que ele transmite ao filho? Uma velha mágoa. Tá vendo? Uma velha mágoa. A mágoa que é dele, ele transmite para o filho, vai quase que como que uma herança, vai transmitindo de pai para filho.
Parece até as sagas das novelas, né? Uma família que não gosta da outra, mas aí morre e os que vêm depois continuam trazendo as mágoas dos antepassados, isso na conquista de terras. Você já viu isso? Você já viu isso, sem dúvida alguma, nas sagas das novelas por aí. Nos contos da literatura. Uma família que vai carregando de geração em geração as mágoas e que é capaz de matar, que é capaz de torturar por causa dessas mágoas que vão sendo trazidas de geração em geração. Que Davi fez, transmitiu para o seu filho Salomão uma velha mágoa. Graças a Deus, isso se acabou. Ele transmite também uma palavra. Ali no último momento da sua vida, ele diz para Salomão: seja fiel a todos os ensinamentos do Senhor e você vai ser bem sucedido. O amor cobre uma multidão de pecados. Mas ele continua. Ele diz assim, não permita que Joabe tenha uma morte natural. Faça o que for preciso. Em outras palavras, tome providência para que esse homem pague em vida todo o mal que me fez. Preste atenção se isso não tem sido a sua iniciativa de querer devolver para o outro, dizer assim, olha, ele me paga. E geralmente quando as pessoas falam isso, elas falam assim, apertando os dentes, rangendo os dentes, né? Ele me paga. Ou diz assim, você me paga. E esse você me paga tem sempre a expressão de uma raiva tão grande, que se transforma numa vingança, se transforma numa situação tão difícil. Talvez você já ouviu muitas vezes esse você me paga. Você vai me pagar. Isso é expressão de raiva, de vingança, de ressentimento. Isso se chama mágoa. É preciso o quê? Eliminar a mágoa. Elimina-se a pessoa do coração. Este é o lado feio de Davi, né? Que preferimos não enxergar. Aliás, várias passagens de Davi a gente prefere não enxergar. Na verdade, esse relato nos mostra que também temos um lado que não desejamos ver. Eu e você aqui preferimos fingir que não somos assim. Olha que coisa forte. Algumas vezes a gente quer esconder. Sabe aquela coisa de pôr panos quentes? Mas a gente prefere jogar para debaixo do tapete. Existem lados na nossa vida que a gente prefere não ver. Já prestou atenção nisso? Um dia eu disse para algumas pessoas que eu estava pregando um retiro. Se aqui nós fôssemos transparentes, as pessoas conseguissem enxergar aquilo que está dentro do nosso coração. Se a gente fosse transparente. Mas a gente não é. Tem coisa escondida aqui. Tem coisa na nossa vida que a gente prefere não ver. A gente faz questão de não querer ver. Tem coisas na vida dos homens que ficam ocultas e que precisam ser iluminadas pela força do Espírito Santo para que o Espírito Santo revele. E aí é a ferida que vai sendo mexida, né? É forte essa expressão. Uma ferida para ser curada, precisa mexer nessa ferida. E quando se mexe nessa ferida, o que acontece? Coloca remédio para poder curar. Onde há muita mágoa, onde há muito ressentimento, é preciso mexer para colocar amor. O amor não guarda rancor. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, não há barreiras. Ele raspa a ferida. Ele é o remédio. Quer vencer a mágoa? Quer vencer esse gigante da mágoa? Recorra a Jesus. Peça a graça do Senhor. Peça a graça de Jesus. Mostre para Jesus quem você é. Isso é formidável. Porque tem coisas que a gente mesmo não quer ver, que a gente quer esconder, mas mostre para Jesus quem você é. Tenho certeza que esse caminho vai fazer com que você vença o gigante da mágoa. O caminho hoje para você, para mim e para você, é vencermos o gigante da mágoa. Não vamos querer retribuir o mal com o mal e nem deixar sedimentar as coisas. A palavra, São Paulo diz uma outra palavra que é forte, diz assim, olha, que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Vou comentar essa palavra daqui a pouquinho, quando a gente voltar. Quero que você fique ligadinho aí comigo, vou para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.